Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 49 a 51, que dizem: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Bom, queridos, relembrando aqui, que diante dos últimos fatos, os últimos grandes milagres que Jesus realizara, a cura do cego de nascença e, por fim, a ressurreição de Lázaro, o conselho da liderança judaica se reuniu para debater o assunto, porque a fama de Jesus se espalhava rapidamente, multidões estavam se reunindo em torno dele e buscando segui-lo. E a liderança judaica estava querendo saber o que eles deveriam fazer. E aqui então vem a opinião do sumo sacerdote daquele ano, Caifás, que então, por ser o sumo sacerdote, tinha a opinião mais importante. Bom, um dos temores dessa liderança judaica é que os romanos, que dominavam a região de Israel, pudessem encarar Jesus como um rebelde e então entrassem com seus exércitos para destruir a nação inteira por causa de uma possível rebelião que Jesus poderia fazer. Bom, veja só, queridos, primeira coisa que eles não sabem sobre isso, Eles não sabiam, por exemplo, se Jesus seria aceito como rei por todos, pela nação inteira. Também não sabiam se Jesus pretendia se insurgir contra os romanos, se o que Jesus queria fazer era realmente instituir um reino terrestre, apesar das inúmeras vezes que ele já havia dito que não era esse o objetivo. E também não sabiam se os romanos realmente entrariam em guerra, se destruiriam a nação inteira por causa de uma possível rebelião de Jesus, Porque, obviamente, é mais fácil simplesmente matar o líder, como os romanos já haviam feito diversas vezes, Pequenas rebeliões surgiam, eles ali eliminavam a liderança, os principais, e pronto, a rebelião terminava. Então veja que essa justificativa de Caifás, vamos eliminar esse rebelde Jesus para que a nação inteira não venha sofrer consequências. É uma argumentação muito fajuta. Muito fajuta. Mas, como eu disse na lição anterior, era necessário, porque eles odiavam Jesus. Jesus não entrava no esquema deles, Jesus era contra a exploração da fé, como ele já havia expulsado, os negociantes do templo. Jesus, ele rompia com vários ensinos humanos, mandamentos de homens que eles colocavam pelo poder que tinham. Enfim, Jesus acabou sendo uma pedra no sapato deles. E ele precisava ser eliminado. Principalmente porque estavam perdendo poder, queridos? A multidão não dava mais atenção a eles e iam até Jesus. Então, eles precisavam de uma justificativa, porque eles já haviam decidido no coração deles matar Jesus, eliminar Jesus. Bom, se esse é o objetivo, eles precisam de uma justificativa, e a justificativa que eles criaram aqui foi essa. Precisamos eliminar Jesus para que a nação inteira não venha perecer por um ataque romano contra uma possível rebelião de Jesus. E aqui eles adotam, então, queridos, uma estratégia, uma forma de enxergar a vida, que é quando os meios justificam os fins. Ora, matar esse homem não é muito bem correto, mas os fins que nós pretendemos, que é salvar a nação, justifica esse meio. Mas, queridos, se algo bem claro é que os fins não justificam os meios. Não adianta você pensar que porque você está lutando em nome da luz, você pode cometer algumas transgressões no meio do caminho para atingir esse objetivo bondoso. Não. Se você se corrompe no meio do caminho, o fim vai ser pior ainda. Isso é uma lição que a história humana já ensinou inúmeras vezes.
Então você não pode usar as armas das trevas para lutar em nome da luz. Isso é uma coisa muito importante, principalmente no cenário atual, né? Onde está havendo muitos conflitos, né? Em termos dos ideais cristãos do que o mundo vem produzindo. E os cristãos, muitas vezes, diante desse conflito, que muitas vezes eles vêm com ataques, agindo de má fé contra nós, e muitas vezes os cristãos respondem na mesma medida, com ódio, com gritaria, com ofensas. E, de novo, os fins não justificam os meios. Você não pode lutar em nome da luz usando as armas das trevas. Se entrou ódio, se entrou gritaria, se entrou ofensas, você já perdeu. Porque o que as trevas querem produzir, queridos, é ódio em todos os corações. E se entrar ódio no seu coração, entrar conflito, guerra, confusão, você pode até estar lutando em nome de uma boa causa, mas você já se corrompeu no processo. Então tenha cuidado com isso. Romanos 3, verso 8 faz a pergunta: pratiquemos males para que venham bens? Não, quem faz isso, a condenação destes é justa. Então quem pratica um mal, ofensas, ódio, difamação, tratar mal alguém, mesmo que seja visando um suposto bem, Romanos 3,8 diz, a condenação dessas pessoas é justa. Não faça isso. Não faça isso. E foi isso que os judeus fizeram, né? Entre aspas, visando um bem, fizeram um mal, que foi matar Jesus, que foi horrendo, né? Eles fazerem algo assim. Inclusive, eles ameaçaram o próprio Pilatos, né? Quando Pilatos quis soltar Jesus, no interrogatório que teve, nós vamos chegar lá, né? Mas os judeus ameaçaram, bom, se você soltar Jesus, você não é amigo de César, do imperador romano, porque esse aí quer se fazer rei, e quem se faz rei está se rebelando contra César. Mas, com isso, queridos, os judeus achavam que estavam vencendo Jesus, né? O problema é, Jesus é Deus, né, queridos? E quando o ser humano acha que está vencendo Deus, na verdade, é o ser humano que está sendo derrotado. Nessa artimanha que eles bolaram aqui para condenar Jesus, veja o que o verso 51 diz. Com essa decisão deles, ele, o próprio Caifás, estava profetizando que Jesus morreria pela nação judaica. Ou seja, da boca dele, no coração dele só havia podridão. E ele anunciou que Jesus precisava morrer. Mas quando ele anunciou isso, ele estava cumprindo as profecias que diziam que Cristo, né, que o Messias deveria morrer. Principalmente a profecia de Daniel capítulo 9, que diz, né, inclusive com o tempo certo, que deveria chegar o tempo em que haveria de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a maldade, para trazer justiça eterna e se cumprir a profecia. E aí o anjo diz a Daniel, saiba e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, se passarão, aí faz um termo em termos de semanas de anos, que dariam 490 anos, que realmente se cumpriu em Cristo. E aí diz que depois desse tempo será cortado o Messias. Veja só, falando da morte dele. Mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então veja só, o que a profecia diz? Né? Que o Messias viria para ensinar o caminho da verdade, ele seria cortado, seria eliminado. E depois disso, o que aconteceria? Viria o povo do príncipe a destruir a cidade, que foi o que ocorreu, né? Pouco tempo depois da morte de Jesus, o exército romano entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, especificamente no ano 70. Então o que eles estavam tentando aqui impedir, numa desculpa esfarrapada, não, a gente precisa eliminar Jesus para que os romanos não venham destruir a nação. Bom, eles eliminaram Jesus, que não era um malfeitor, mas o Messias, cumprindo a profecia, e a profecia também se cumpriu porque os romanos invadiram a cidade da mesma forma e a destruíram. Então, queridos, da lição de hoje, guardem isso. Não pratique mal algum visando algo bom,
porque você vai se corromper no caminho e esse objetivo bom vai se perverter. Você não vai chegar até ele porque você se encheu de trevas no meio do processo. Então, siga sempre a verdade, siga sempre a bondade, siga sempre o caminho do amor. Esse é o caminho seguro. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.